noite, meu povo! Mais uma live da sua Nutri preferida. Hoje um pouquinho atrasada, acabei me perdendo no horário, mas vamos começar, né? Hoje, especificamente, eu vou conversar um pouquinho sobre o sistema de detoxificação do fígado, como é que esse sistema funciona no seu corpo, algumas estratégias para que você realmente consiga melhorar esse processo e fazer ele da melhor forma possível, para que você não tenha, né, problemas relacionados a inchaço abdominal, dores de cabeça, preguiça em excesso. Tudo isso está relacionado a um processo de detoxificação ineficiente, né? Porque às vezes a gente não consegue mandar embora todas as toxinas do nosso corpo, e é sobre isso que eu vou falar hoje na live, sobre o sistema detox, como é que a gente vai melhorar tudo isso. Então, a gente precisa pensar uma coisa. Quando a gente para pensar no sistema de detoxificação do nosso corpo, ele está acontecendo todo dia. Todo dia a gente faz detox e o principal órgão responsável em fazer esse processo é o fígado, né? Ele precisa metabolizar essas toxinas e mandá-las embora, porque no nosso corpo isso não é positivo. E da onde que vêm essas toxinas? Então, essas toxinas, elas vêm muitas vezes de uma alimentação errada, uso de agrotóxicos, né, nos alimentos que a gente consome, uso de maquiagem, a própria poluição do ar acaba sendo um agravante para o nosso corpo. Então, são vários pontos negativos que a gente tem diariamente, né? Consumo de bebida alcoólica, alimentos açucarados, tudo isso interfere num processo de detoxificação. Boa noite, Rita. A Rita tá dando boa noite aqui. E aí, para que a gente possa melhorar esse processo, a gente tem que pensar na nossa alimentação e também pensar em estratégias para melhorar esse processo no nosso corpo. Então, quando a gente pensa no processo de detoxificação, ele é feito por 3 fases. A gente tem primeiro a fase que o nosso corpo analisa aquilo que é ruim e que ele precisa excretar. Depois a gente tem a segunda fase, que é a fase, né, da metabolização, que a gente vai começar recebendo ali no intestino essas toxinas, e por isso que é importante que a gente tenha um bom processo digestivo, porque uma vez que a gente tem um bom processo digestivo, a gente consegue mesmo mandar essas toxinas embora. E aí, fazendo todo esse processo, depois é onde a gente vai mandar embora as toxinas. E por onde a gente manda embora essas toxinas? Através do nosso suor, através das nossas fezes e da nossa urina. Por isso que é importante que a gente tenha todos esses sistemas integrados para que a gente consiga fazer um bom processo de detoxificação. E até preciso, né, falar aqui que muitas vezes esse processo tá errado porque a gente coloca muita sobrecarga no nosso corpo. A gente coloca muitas vezes uma alimentação errada, às vezes tem ali alguma falha hormonal onde a gente não consegue detoxificar os nossos próprios hormônios, porque o nosso corpo ele tem falhas. Então hoje em dia eu atendo, né, algumas pessoas em consultório que eu vejo que elas não conseguem metabolizar os próprios hormônios delas. Então é a presença de acne, que é dor de cabeça em excesso, né, os hormônios da fome alterados, tudo isso pode ter uma relação com o seu sistema detox. Por isso que é interessante que a gente tenha todos esses processos sincronizados. Então eu expliquei aqui um pouco como é que funciona. E agora eu vou falar um pouco das estratégias, né? E por que é importante que a gente tenha um bom processo detox? Porque, às vezes, tem pequenas situações do dia a dia, como eu já citei anteriormente, por exemplo, aquela dor de cabeça, né? Aquela gordura, aquele inchaço abdominal que não sai e que a gente não sabe, que é por falta de um bom detox do nosso corpo. Ele acontece todo dia? Ele acontece, mas a gente pode melhorar fazendo as estratégias específicas. E as estratégias específicas, elas não são só aquelas que a gente vê por aí na internet, o suco verde, né? Tomar só a cúrcuma. Não, porque esse sistema, como eu falei no começo da live, expliquei, ele é composto por 3 fases. Então, às vezes a gente vai usar um alimento que atua só em uma fase, mas tem 3 acontecendo ao mesmo tempo. E aí, para você ter um bom processo de detoxificação, você tem que agir nas 3 fases, e eu vou falar delas aqui. Como é que a gente faz para melhorar todo esse processo, ter um bom detox e para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Porque ao longo do tempo também as nossas funções, elas tendem a diminuir. Então, por isso que a gente sempre tem que ter um bom processo de detoxificação, tá melhorando essa questão do nosso corpo, da nossa produtividade, para viver melhor e até mesmo para emagrecer, para perder peso, para controlar os nossos hormônios, toda essa orquestra. Então,
Cada alimento, né, que é o que eu falo que é a farmácia de Deus, a farmácia da natureza, ele sempre tem um nutriente, um componente específico que vai ajudar, né, em diversas áreas do nosso corpo. Mas a gente tem os alimentos, principalmente de origem natural, que eles atuam nessas 3 diferentes fases de detoxificação do fígado, né? Mas são alimentos extremamente diferentes que a gente pode incluir nas nossas estratégias, não só, né, de vez em quando, mas a gente tem que ter eles sempre, para sempre estar melhorando o processo de detoxificação do seu fígado para que ele funcione melhor. Então, se você me acompanha aqui no Instagram, você provavelmente vai ver que eu sempre faço meu shot de cúrcuma ali, famoso açafrão da terra, que é um poderoso antioxidante. Ele age nesse processo de limpeza, de pegar tudo aquilo que é tóxico, né, e transformar para que não fique mais tóxico ainda, para que você possa eliminar através de suor, de urina, de fezes. Então a cúrcuma, ela ajuda nesse processo. É por isso que ela sempre está na minha alimentação e também dos meus pacientes, das pessoas, né, que eu sempre falo aqui no Instagram, para utilizar como ferramenta, porque ela atua também nesse processo de detoxificação. Então a cúrcuma é um excelente alimento. Então, se a gente for pensar numa estratégia legal já pela manhã, para a gente já ajudar no processo de detoxificação do fígado, a gente pode incluir tanto o limão, que é o que eu sempre faço, que ajuda, né, a gente a produzir mais sais biliares, ou seja, melhorar o nosso processo digestivo, com a cúrcuma, que ajuda também nessa questão de antioxidantes, que é esse processo de limpeza. Então, olha só que legal, a gente tem num shot da manhã com cúrcuma e com limão, uma estratégia que já funciona para melhorar fase de detoxificação de fígado. Então, por isso que eu gosto sempre, né, de fazer ali o meu shot pela manhã, para que a gente tenha essa estratégia de detoxificação. São 2 alimentos super fáceis da gente encontrar na nossa rotina, tanto o limão quanto a cúrcuma, e eles atuam nesse processo de detoxificação. Ou seja, o limão vai ajudar na produção de ácidos ali, de sais biliares, para melhorar o seu processo de digestão, e a cúrcuma vai fazer como se fosse um processo de limpeza, vai tirar tudo aquilo que é toxina e fazer você mandar embora através da urina, do suor, de tudo isso. Então, já é uma estratégia, começar ali o seu dia com potencial detox, fazendo shot de cúrcuma, limão. A gente também pode usar, se a gente for pensar num almoço, já melhorando essa qualidade de detoxificação do fígado, os vegetais verdes escuros, ou seja, as brássicas. As brássicas, elas são ricas, né, em uma enzima que se chama mirosinase. A mirosinase, ela é uma enzima também que atua nessa parte de detoxificação do fígado, ajuda nesse processo. Então, todos os alimentos em específico não ajudam, mas esses que eu vou citar aqui na live, eles participam desse processo. Então, os vegetais verdes escuros, como a própria couve, que ficou muito famosa, né, algum tempo atrás, o suco verde, que o pessoal fala que é detox. Esses alimentos que são de coloração verde escura, e não precisa ser só a couve, só o brócolis, a gente tem rúcula, a gente tem espinafre, eles têm um potencial detox. Por quê? Porque eles vão ter ali a mirosinase, que vai ajudar nesse potencial de detoxificação do nosso corpo. Então é legal a gente sempre ter espinafre, a gente sempre ter rúcula, a gente sempre ter brócolis. Isso é ajudar o nosso fígado a fazer um bom detox. Então olha só, já falei 2 estratégias aqui. Você começou o seu shot da manhã lá com a cúrcuma e com açafrão, melhorou o seu detox já pela manhã. No almoço, você vai colocar de 1 a 2 fontes de vegetais verdes escuros, que são ricos, né, em mirosinase, que é essa enzima que ajuda na detoxificação do fígado. E aí, você vai colocar carnes mais magras, né? Não adianta a gente trabalhar um processo detox legal e colocar um monte de alimento industrializado, um monte de açúcar, que aí não vai ajudar. Então, a gente sempre tem que fazer uma alimentação mais leve e trabalhar esse processo de detox no nosso corpo. E vale a pena ressaltar que o suco verde é uma opção legal? Pode ser, mas não é ele só o responsável pelo detox. Os próprios alimentos em si têm esse potencial e a gente precisa falar deles, né? Não pensar só em tomar um suco verde de vez em quando, porque, eu tô fazendo detox. Não, você pode fazer detox com a própria cúrcuma, seja no shot da manhã, ou você pode incluir ela em outras preparações. Você pode colocar, por exemplo, num arroz, você pode, né, colocar num frango, é o que eu sempre faço. Então, ali eu já tô
ajudando o meu fígado a liberar mais toxinas colocando um tempero. Então, olha só, são coisas básicas e fáceis do nosso dia a dia que tem muito valor. E é por isso que eu tô vindo aqui nessa live falar sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que é só tomando suco verde que vai resolver o problema, mas na verdade a gente tem várias outras estratégias muito mais legais e eficazes do que só o suco verde, que vai atuar só em uma fase ali do detoxificação, porque ele vai ter só uma enzima, quando a gente tem versatilidade de outros alimentos, como por exemplo a cúrcuma que eu falei, o limão, que é também uma opção legal que a gente pode fazer no shot, pode também colocar na salada, ele não vai perder sua validade, né, se não for feito no shot. O importante é que você tenha esse tipo de alimento. Outros alimentos que também são bem legais e que participam desse processo é a própria cebola, a gente tem também o alho. Todos esses alimentos, eles são ricos em compostos bioativos que atuam também nessa fase de detoxificação no fígado, fazendo com que você elimine todas essas toxinas ali, através do seu suor, da sua urina, né, de todas essas formas que o corpo encontra para que a gente mande embora tudo aquilo que não faz bem. E aí, pensando em alimento, a gente tem alguns específicos, que é esses que eu falei, os de coloração verde escura, né, que são fontes, né, de mirosinase. A gente tem a cúrcuma, o famoso açafrão da terra, que é também antioxidante, mas a gente também tem as ervas. Todas as ervas que são principalmente, né, muito amargas, elas trabalham esse processo digestivo e trabalham também, algumas em específico, um melhor potencial de detoxificação do nosso corpo. Então, a gente tem o dente de leão, a gente tem o alcaçuz, o chá de funcho, que é também um excelente chá, que ajuda não só no potencial detox de fígado, mas também na questão de controlar alguns hormônios em mulheres. Então, é legal a gente ter na nossa alimentação do nosso dia a dia o funcho. Então, a gente tem várias estratégias que a gente pode incluir na nossa vida. Olha só, se a gente voltar lá do começo, como eu falei, a gente começa o nosso dia com um shot de limão, com cúrcuma. De tarde, no almoço, a gente faz um almoço com vegetais verdes escuros, como, por exemplo, a brássica, que tem no couve, que tem no brócolis, uma salada de rúcula. E aí, à tarde, a gente vai lá e toma um chá de dente de leão ou um chá de funcho. A gente já fez detox em 3 refeições, com alimentos totalmente diferentes, totalmente fáceis da gente encontrar na nossa vida, na nossa rotina. E em nenhum momento eu falei que você precisa tomar um suco. Porque o suco a gente só tá agindo numa fase, mas se a gente colocar os alimentos que a gente atua em todas as fases, a gente vai conseguir ter um resultado ainda melhor. Porque só um suco, ele não é suficiente para o bombardeio de coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente tem maquiagem, a gente tem, né, a poluição da natureza, que é o que eu falei. Então, são várias coisas. O alimento açucarado, a bebida alcoólica, né, que atua principalmente nessa questão do nosso fígado. Então, a gente tem muito bombardeio de toxina. E até mesmo dos alimentos que são saudáveis, porque muitos têm agrotóxicos e a gente precisa mandar embora. E a gente manda embora com a farmácia da natureza, com esses alimentos que eu tô falando aqui pra vocês. Com a cúrcuma, com o limão, com o brócolis, com a couve, com toda essa diversidade que a natureza nos dá, que a gente pode incluir na rotina. Então não precisa ser monótono e chato, você ter que ir lá tomar um suco verde, todo dia bater aquele suco. E outro ponto também do suco, que eu tô citando bastante ele aqui porque ele é bem famoso, mas é que toda vez que a gente bate alguma coisa, que a gente faz um suco, a gente perde a fibra ali. Então quando a gente faz salteado, a gente faz ali de uma forma mais gostosa, até colocando azeite de oliva, o brócolis, a rúcula, que ajudam nesse potencial detox, a gente vai estar melhorando ainda mais e vai estar também deixando mais gostoso e mantendo as fibras do alimento. Agora, quando você bate um suco, acaba que muitas vezes você vai enjoar, porque você está todo dia tomando a mesma coisa. Eu sei que deixa você leve, acaba sendo gostoso, mas além de você perder fibras, não é só uma estratégia, como eu falei, são várias outras que a gente pode sempre incluir na nossa rotina. Então, muita gente, né, e principalmente aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de tomar muito chá,
mas eu vivo falando aqui dos chás no meu Instagram porque eles são riquíssimos, gente. Então, assim, todas essas ervas, dente de leão, alcaçuz, né? A gente tem vários chás que ajudam. Um boldo do Chile é um chá que é amargo, que acaba sendo ruim, mas ele atua principalmente na melhora do sistema de detoxificação do fígado. Então, todas essas ervas, se a gente incluir ali de 1 a 2 xícaras, né? Não colocar tanto disso, a gente já vai ter resultados excelentes. A gente pode colocar 1 xícara de dente de leão pela manhã, outra xícara de alcaçuz, que é um chá detox, que ele é um pouco mais adocicado à tarde. Então a gente pode mesclar essas estratégias, e isso que é legal, para que a gente tenha todas as fases do detox otimizadas. E uma vez que você tem detox otimizado, o que você tem? Não tem mais dor de cabeça, você não tem mais fadiga, você consegue eliminar até os seus próprios hormônios, principalmente mulheres que fazem uso de anticoncepcional, que tem muita acne, que tem problema hormonal, está diretamente relacionado com a saúde no nosso fígado, né? Então, hoje muito se estuda esse processo de detoxificação, e tanto é que eu vivo falando dele aqui, é porque muita gente não tem ele funcionando da melhor forma. Tá funcionando todo dia, a gente precisa viver, né? Precisa limpar ali as toxinas. Só que a gente coloca muito mais toxina para dentro do que nutriente. Então, quando a gente coloca os nutrientes certos, que realmente atuam nessas fases, e eu tô até vindo aqui falar abertamente para você, que você pode colocar uma cebola, que você pode colocar algum chá no meio da tarde, que você pode colocar o brócolis na sua vida, a couve, né? A própria atividade física. Tudo isso vai ajudar para que você tenha um fígado funcionando bem e consiga eliminar todos, né, esses hormônios que muitas vezes acabam ficando no nosso corpo e prejudicando, porque a gente precisa ter os hormônios em equilíbrio. E quando a gente tem os hormônios desequilibrados ou não consegue detoxificar os próprios hormônios do nosso corpo, é aí que vem o sintoma. É a acne, né? É as modificações de humor. Então, tudo isso faz parte de um bom processo de detoxificação. Inclusive, esse é um dos primeiros passos que eu faço na minha consulta. Limpar. Porque a gente precisa limpar. Toda vez que a gente vai começar alguma coisa, a gente começa pelo básico. O básico é isso, é limpar o seu corpo para que ele esteja pronto para receber tudo aquilo que tem de melhor e mandar embora as toxinas. Porque você precisa pensar no seu corpo como se fosse uma casa. Você tá todo dia ali sujando ele, né? Você tá todo dia sujando ali o seu chão, você tá todo dia pisando ali. A mesma coisa a gente faz com o nosso corpo, colocando toxina. E a gente não coloca uma vassoura para varrer aquilo ali. A gente não pega a vassoura, vai pegando a pá para tirar tudo aquilo que vai embora. A gente só vai colocando toxina. Vai continuar ali? A tua casa continua suja do mesmo jeito, a gente continua, né? Só que quando a gente pega a vassoura e começa a varrer, você vê que tudo fica muito melhor. E é assim que é com o nosso corpo também. Então, por mais que você tenha uma alimentação o mais linda e o mais saudável possível, sempre haverão toxinas. Esse é um processo fisiológico do seu corpo. Só que você pode melhorar isso. Você pode melhorar isso através de uma alimentação adequada, colocando os alimentos certos, os nutrientes de verdade, comida de verdade, brócolis, cebola, rúcula, tudo que é vegetal verde escuro, todos os chás, esses que eu falei, que podem ajudar. Outra coisa também muito importante que a gente tem que lembrar quando a gente pensa em sistema de detoxificação é a própria água. Porque para que a gente consiga ir no banheiro várias vezes por dia, eliminar tudo através da nossa urina, a gente precisa de água. E muita gente não dá atenção, né, para esse ponto importantíssimo. Então, a água, ela participa também no sistema detox. O quanto de água você tá bebendo hoje? Porque não adianta você querer uma receita milagrosa, um suco ou qualquer sopa detox que eu vejo muito por aí, que estimula muitas vezes só uma fase, não estimula tudo, e não beber água. E não fazer atividade física, porque a gente elimina todas as toxinas do nosso corpo através de suor, urina e fezes. Então você precisa estar com tudo isso funcionando bem para que você tenha um detox eficiente. Então, o que é legal você fazer? O legal de você fazer é fazer todas essas estratégias que eu tô falando, começar desde a manhã já pensando no seu corpo, como você vai melhorar seu fígado, beber muita água e fazer alguma atividade física para que você tenha todos esses processos melhorados.
para que você consiga fazer com que tudo funcione muito bem. Mas o que acontece, né? Voltando em falar em toxina, em sistema detox. Às vezes, você já bateu tanto na tua célula, você já colocou tanta toxina ali, o seu fígado ele já não tá trabalhando tão bem assim, que você precisa colocar algumas coisas específicas. Então, as pessoas que chegam para mim hoje no consultório, eu sempre vejo, né, uma alimentação muito errada, muito alimento industrializado, não tem comida de verdade, não tem comida da natureza, não tem água, tem estresse. Então, já fica mais difícil para o seu corpo agir. E uma dica muito legal é você pensar na suplementação específica. Se você identificar que você não tem um bom processo de detoxificação. E aí você pode usar a N-acetilcisteína, que é a suplementação de NAC, que é precursora da maior enzima antioxidante do nosso corpo. Essa enzima é a que faz todo esse processo de limpeza. Colocou ali alguma célula ruim, vai ter essa enzima que vai trabalhar nesse processo de limpeza. Então, o NAC, ele particularmente, ele faz isso, atua, melhora também as nossas células do fígado, que são os nossos hepatócitos. Então, ele pega ali todos os hepatócitos e vai melhorando a saúde deles. Consequentemente, também ajudando na questão da imunidade. Então, é um suplemento super válido da gente ter na nossa rotina, porque vai ajudar nessa questão. Outro suplemento também que a gente tem é o ácido alfa-lipoico, que participa também dessa reação, né, de todas essas enzimas do fígado, que a gente também pode incluir na nossa rotina. Então, a gente tem que pensar na nossa casa, como é que ela tá hoje? Ela tá muito suja, eu não tô conseguindo fazer um bom detox, eu sinto dor de cabeça, eu sinto retenção por todos os lados, muita vontade de comer doce, hormônios desregulados. Será que meu detox tá funcionando bem? Se o seu detox não tá funcionando bem e isso é de muito tempo, a sua casa já tá suja há muito tempo, você tem que sim pensar numa suplementação para você melhorar isso, porque às vezes com a alimentação não vai ser suficiente e às vezes também o que pode acontecer? Pode demorar mais esse processo e tudo que vai demorar vai ser prejudicial. Então, por isso que é legal a gente pensar na suplementação também como um plus para atuar em todas essas reações que eu falei. Não é assim eu chegar aqui e falar para você só uma estratégia. São 3 sistemas. A gente tem que primeiro entender aquilo que é toxina, metabolizar para que ela mande embora e aí excretar. Então são 3 fases bem complexas que a gente tem que incluir cada coisa no seu lugar. Por isso a importância da gente fazer as coisas por ciclos, você começar ali o seu dia com uma estratégia, à tarde ter outra estratégia, né? No seu almoço ter também uma estratégia. Tudo isso para melhorar o processo de detoxificação, para que você consiga realmente ter isso de uma forma efetiva na sua vida. Porque senão, você vai dizer que o suco detox não funciona, que a sopa detox não funciona e que detox não funciona para você e que você não consegue. Por que você não consegue? Porque você não entendeu o processo. O processo ele não é realmente um processo simples, ele é um processo mais complexo. Por isso que eu tô vindo aqui te explicar, para que você realmente consiga entender e aprender isso de uma forma efetiva, com coisas super fáceis, com coisas super básicas, com alimento, com comida de verdade. Eu nem tô falando aqui para você tomar suco todo dia, fazer 1 milhão de combinações, fazer dieta da sopa. Eu tô falando para você incluir nutrientes e coisas específicas, cúrcuma, açafrão, cebola, alho, todos os vegetais verdes escuros, pensar na questão da suplementação, beber bastante água, fazer atividade física. Tudo isso vai contribuir para que você tenha um bom processo de detoxificação e faça com que esse sistema funcione cada vez melhor. Mas, antes de pensar em qualquer estratégia, você precisa entender como é que tá a tua casa hoje. Porque eu posso falar aqui pra você, né, estratégias básicas e simples do seu dia a dia, mas eu não sei a sua situação atual. Então, uma coisa muito importante que eu sempre falo pra todo mundo é aprenda a se autoavaliar. Veja o que está bom e o que não está em você. Como é que você está hoje? Você tem dor de cabeça? Você tem fadiga? Você tem dificuldade para perder peso? Quantas dietas você já fez na sua vida? Você bebe muita bebida alcoólica? Toma muito álcool? Provavelmente o seu fígado não vai funcionar da mesma forma de quem não bebe nada. O processo fisiológico do corpo, ele é assim. Quanto mais natural a gente for, quanto melhor a gente ter uma alimentação, melhor o nosso corpo vai funcionar.
É uma regra básica. Só que, como hoje em dia a gente tem uma alimentação altamente industrializada, a gente tem toxina por tudo quanto que é lado e não coloca nutriente, quando a gente vai mexer num processo desse, às vezes a gente tem que acabar colocando uma suplementação ou fazendo estratégias mais pontuais por um tempo, né? Fazendo todo o processo ali mais pontual durante um tempo para melhorar todo esse sistema. Mas se no geral o seu detox for bom e você já tá se sentindo bem, só quer melhorar, inclua estratégias básicas no seu dia. Tenha a cúrcuma, coma verde, né? Coma verde sempre, coma comida de verdade, beba água, faça atividade física e é isso que faz um detox de verdade. O seu fígado, ele trabalha todo dia para que isso aconteça da melhor forma, o intestino também. Quem faz os erros e quem faz com que esse sistema vá sendo prejudicado somos nós mesmos. Então, pense o que você está colocando para dentro de você, seja pontual e saiba que tem uma farmácia linda e maravilhosa, que é a farmácia da natureza, que é o que eu sempre falo, que é com comida de verdade, que você vai poder estar estimulando um sistema de detoxificação que funciona todos os dias e às vezes você tá com crença limitante de que é só tomando um suco verde, que é só fazendo alguma coisa que isso vai funcionar melhor. Não, você tem que estimular detox todo dia. Todo dia você tem que fazer com que o seu corpo funcione cada vez melhor e quando você sentir que você realmente não tá ficando bem, aí você tem que fazer estratégias mais pontuais, como uma suplementação ou até mesmo, né, evitar alguns tipos de alimentos e ser um pouquinho mais restritivo. Mas o seu corpo, ele vai dar sinais de que você precisa fazer isso. Mas o que eu quero, né, e o que eu espero tanto de você que me acompanha como dos meus pacientes e até de mim, é que eu cuide tanto do meu corpo que eu não preciso receber esses sinais de que ele não tá conseguindo mandar embora todas as toxinas e que eu tenho que fazer estratégias pontuais e mais restritivas para que isso aconteça. Eu quero ter um detox funcionando bem todos os dias, eu quero ter saúde, eu quero emagrecer e ter qualidade de vida. É isso que eu prego aqui e eu quero que todo mundo que me acompanha também tenha essa mesma visão de que cuidar do fígado, a gente precisa cuidar todo dia, né? Mas claro que a gente tem estratégias pontuais para quem não tá fazendo esse processo de uma forma correta. Mas saiba se identificar. Então é isso que eu vim trazer aqui para vocês nessa live hoje, conversar um pouco, né, sobre como melhorar esse sistema de detoxificação com coisas básicas, com coisas do nosso dia a dia, não tem nada de complexo, né? Você não tem que ficar tomando suco verde, comendo sopa e sendo extremamente restritivo, né, até você conseguir emagrecer, porque não é só detox para que você consiga emagrecer, são várias outras reações, mas que você fazendo um pouco cada dia, né? Um shot de manhã com cúrcuma, um brócolis na hora do almoço, o suco verde, se você gostar de vez em quando, usar os temperos mais naturais, evitar os industrializados, não fazer essa sobrecarga tanto nos seus rins, deixando de beber água, consumindo muito sal, que é o que faz essa questão da retenção também. Isso já vai ser uma grande coisa, você já vai estar melhorando 100% o seu fígado recebendo esses nutrientes todos os dias. Porque o que acontece é que as pessoas querem fórmula milagrosa. Infelizmente não tem, se tivesse a vida seria muito mais fácil, mas não tem, é você estimular todo esse sistema todos os dias, mas sabendo o que você coloca para dentro de você, sabendo que tem um monte de coisa legal que você pode usar todo dia. E você às vezes está preso numa restrição, num suco verde, numa sopa milagrosa, que você coloca 3 ingredientes e isso vai estar fazendo o detox do seu fígado. Não é, são 3 fases, né? Um órgão extremamente inteligente que age em conjunto com o intestino ali, que está todo dia trabalhando para que você fique bem. Você acha mesmo que é só você tomar um suco verde que vai te detoxificar e que você vai perder 5 quilos em um dia? Isso é um grande mito. Se fosse assim, tava todo mundo limpo e maravilhoso e magro, né? Mas essa não é a realidade. E as pessoas se enganam quando a gente fala de detox, porque ficou muito famoso só o suco, só a sopa, ou qualquer outra coisa, né, que seja milagrosa. Mas é um sistema que a gente pode estar trabalhando e melhorando todo dia.
todo dia com pequenas ações, colocando os alimentos de Deus, os alimentos da natureza, colocando a cúrcuma, colocando os vegetais verdes escuros, né? Colocando os nutrientes específicos, não deixando faltar vitaminas do complexo B também, que eu não falei, mas que são extremamente importantes, como, né, fontes de leguminosas, lentilha, grão de bico, tudo isso é fonte de vitamina D, que também atua, de vitamina B, que também atua nesse processo. Então, olha só, se você fizer um prato com vegetal, com leguminosa, fizer ali o seu chá no meio da tarde e fazer essas estratégias pontuais, não deixar de beber água, fazer sua atividade física todos os dias, o quanto que você não vai estar ganhando? O quanto você não vai ter um detox que funciona bem? Então, você precisa fazer isso todos os dias. Agora, quando o sistema realmente, né, ele já deu aquela pifada, você tá bebendo, você tá estressado, você tá colocando toxina, aí sim a gente vem com estratégia mais pontual. Aí a gente vem pensar em suplemento, a gente vem pensar em uma restrição, evitar os alimentos que são, né, extremamente gordurosos, evitar açúcar, até mesmo a própria cafeína, que muita gente adora, acaba se viciando nessa molécula, mas ela também atua ali no processo de detoxificação do fígado, acaba sendo mais difícil da gente eliminar a cafeína. Então, quando a gente pensa numa dieta detox de verdade, para quem não tem um detox que está funcionando bem, nem a cafeína entra. A gente coloca alimentos de coloração mais clara, de mais fácil digestão, os verdes, os antioxidantes e estuda a suplementação. Mas tudo isso é muito individualizado. Eu não posso vir aqui numa live não sabendo da sua vida, não sabendo, né, do como você vive, de como que tá a sua situação hoje, te prescrever um monte de coisa. Não, isso é muito pontual, mas eu tô te falando aqui o que ajuda. Então, você precisa olhar para dentro de você, ver aquilo que tá funcionando bem, identificar. Eu vou colocar mais a respeito disso no meu Instagram, como identificar se você tem um bom processo detox ou não, e aí começar a agir. Mas se você começar a agir todo dia para melhorar o seu detox, né, fazendo uma pequena estratégia, colocando ali o shot da cúrcuma, colocando rúcula no seu almoço, colocando diferentes coisas ao longo do seu dia, você com toda certeza vai ver que você vai melhorar. Não tem como não melhorar. Os alimentos, eles são ricos em todas as enzimas específicas para que esse processo aconteça. E é uma pena a gente ter deixado de lado a alimentação mais natural, que é aquilo que realmente que nos nutre, que faz com que o nosso corpo funcione da melhor forma possível, para usar um monte de alimento industrializado, que não é comida de verdade, que só prejudica e sobrecarrega o nosso corpo, deixar de fazer atividade física, né, consumir bebida alcoólica em excesso, para viver essa vida, né, hoje em dia muito mais industrializada, deixando a natural de lado, que no fim das contas acaba sendo prejudicial, e a gente vai percebendo que o que a gente tem que fazer é voltar aos primórdios, né? Então, não sendo tão restritiva, mas eu deixo aqui, né, a mensagem que eu sempre busco passar é: pense no que é melhor para você. E o que é melhor para você não vai ser aquilo que é mais gostoso e mais palatável nesse momento. Principalmente no momento, né, que às vezes você tá com um detox errado, com os hormônios alterados. Mas que vai ser a longo prazo. E aprenda a gostar também desse tipo de alimento. Porque a gente tem alimento que é gostoso, né? Sei que tem gente que não gosta de brócolis, tem gente que não gosta de rúcula, tem gente que não gosta de agrião, desses alimentos, mas de repente varia a preparação. Coloca um azeite de oliva, faz alguma outra coisa que vai ajudar com que esse alimento ele fique melhor e fique mais fácil e palatável para que você possa comer, porque isso vai ajudar no seu detox, isso vai fazer com que você melhore. Não é só um suco ou uma sopa milagrosa, mas você ter os alimentos que participam das 3 fases de detoxificação do fígado, como eu já falei nessa live, não é só uma fase, são 3 fases, e se você começa a estimular só uma, as outras 2 elas não vão funcionar, e aí você não vai ter um detox que funcione bem. Então você precisa ter um detox que funciona bem, estimulando as 3 fases, colocando comida de verdade, fazendo um shot da manhã que vai te ajudar, mas que também não vai ser um milagroso, fazendo salada de vegetais verdes escuros,
colocando também alimentos como, por exemplo, a uva, que é rica em resveratrol, que a gente pode incluir no lanche da tarde, tomando os chás, dente de leão, centelha asiática, a chá de cavalinha, que muita gente toma o chá de cavalinha com o intuito de querer só, né, que ele seja diurético, mas ele atua principalmente nessa questão de fase de detoxificação de fígado. Então é um chá que a gente pode incluir de vez em quando, a cavalinha, não com o intuito de emagrecer, porque essa é uma outra reação, mas com o intuito de melhorar a detox, porque também atua nesse processo. Se você não gostar de chás tão amargos, você pode colocar, por exemplo, um alcaçuz, que não é um chá tão amargo, então a gente pode incluir também ele na nossa vida. Então, são estratégias pontuais muito legais que todo mundo pode fazer, que às vezes deixa de fazer porque quer receita milagrosa. E infelizmente não tem. São 3 fases. O sistema está acontecendo todo dia. Faça isso pontualmente todo dia. Acorda e já faz seu shot ali com cúrcuma, com açafrão ou com vinagre de maçã e já pensa: bom dia, tô melhorando o meu processo digestivo e também tô melhorando o meu processo de detoxificação. Já comecei o dia dando coisas boas pro meu corpo, né? Muita gente já começa o dia colocando açúcar, colocando correria, não deixando de tomar café da manhã, né? Acorda estressado. A diferença que vai ter um shot que parece simples e bobo, que não é milagroso, né? Volto a se referir a isso, no seu dia a dia, já para atuar nesse processo de detoxificação. Faz o shot com cúrcuma, com limão, com açafrão, pode variar também com vinagre de maçã. A gente tem a clorela, tem a espirulina, tudo isso que é de coloração muito verde, você pode atrelar o processo de detoxificação do fígado que ajuda. Então a gente tem clorela e espirulina que ajudam também nesse processo. Você pode variar os shots, um dia você faz com espirulina, outro dia você faz com clorela, outro dia você faz com a cúrcuma, para não ficar maçante todo dia você fazer a mesma coisa. No almoço você inclui bastante salada verde, couve, brócolis que atuam nesse processo de detoxificação. Mais tarde você coloca um chazinho ali, seja, né, centelha asiática ou alcaçuz. À noite você faz refeições mais leves. Se quiser estimular ainda mais esse sistema, coloca mais vegetais verdes escuros. Então, são estratégias ao longo do nosso dia que vão fazer total diferença. E que se você colocar uma atividade física que é responsável por eliminar todas as toxinas do seu corpo através do suor e fazer com que todas as atividades, seja intestino, fígado, né, parte muscular, funcionem melhor, e beber água para eliminar, né, tudo que é residual na sua urina, você vai ter um detox 1 milhão de vezes mais eficiente. Parece, né, bobo que eu tô falando, vai tomar esse chá e vai comer só verde, é só isso? Não é, é um sistema mais complexo, mas isso vai otimizar para que isso funcione muito bem, muito melhor do que já está funcionando hoje, porque o que eu vejo na alimentação da maioria das pessoas começa o dia com pão francês, começa um dia, né, com margarina, começa o dia com presunto, e aí o que a gente tem? A gente tem açúcar, a gente tem alimentos industrializados, cheios de conservantes, né, que foram colocados pela indústria para durar ali mais tempo, e aí não tem uma estratégia anti-inflamatória. Como é que você vai ter um detox funcionando bem se você acorda e come pão francês e sai correndo trabalhar? Né? Não vai ter. E aí no almoço você não come nenhuma salada, você não come nenhum verde. Quando come ainda é porque é obrigado. Chega à noite você pede fast food. No meio da tarde não come nada porque não vou comer nada porque vou engordar. Será que é esse o processo certo? Então, detox a gente faz todo dia. Quando o processo tá muito ruim, como eu já falei anteriormente, aí a gente inclui os suplementos, aí a gente inclui os chás mais do que 1, 2 vezes ao dia, porque tudo que vai sobrecarregar o fígado também não é legal. Então, quando o corpo realmente tá dizendo pra você, olha, o meu detox não tá bom, eu não consigo perder gordura, eu vivo com dor de cabeça, eu não tenho um intestino que funciona bem, aí o teu corpo está sinalizando a você de que realmente você precisa de uma estratégia mais potente, que você vai fazer isso com mais intensidade ao longo do seu dia. Agora, se o seu corpo diz para você ali não tá te dando sintomas muito pontuais,
trabalhe esse sistema, mas trabalhe ele todo dia com estratégias fáceis, colocando uma simples cebola no seu arroz, de verdade, que já vai fazer toda a diferença, porque a cebola é rica em quercetina, a quercetina participa desse processo de detoxificação do fígado, a cúrcuma também, fazendo um shot de espirulina, comendo verde, bebendo água, fazendo atividade física. Parece simples, mas eu sei que não é muito difícil para as pessoas, mas já vai fazer total diferença para o seu corpo funcionar melhor, pra você ter um detox melhor. E eu sei disso porque eu faço isso com todos os meus pacientes. Eu arrumo a casa, limpo tudo, né? Primeiro passo para eu fazer qualquer dieta é esse, né? Qualquer restrição é isso. Fazer com que seu corpo detoxifique bem as coisas, para que as suas células funcionem bem, com estratégias no seu dia a dia, para que daí a gente vá ajustando as quantidades, para que daí a gente vá melhorando esse processo. Agora, acreditar que você tem um corpo extremamente inteligente, né? Um corpo lindo e maravilhoso, e vai tomar ali uma sopa ou algum suco milagroso ou um determinado alimento e que ele sozinho vai ser responsável pelo seu detox, isso é uma grande mentira, né? Eu estudei alguns anos para te dizer que não é assim que acontece. Mas coisas fáceis que você pode incluir no dia a dia que você nem sabia. Garanto que tem muita gente que não sabe aí que você pode colocar vários chás para melhorar o fígado. Você pode colocar cebola, alho, vegetal verde escuro, salada de vegetal verde escuro, leguminosa, lentilha, feijão, que são fontes de vitamina B, que vai melhorar o seu processo de detoxificação. Comida de verdade, comida da natureza. Aprenda aí em casas de produtos naturais, conhecer a variedade de produtos. É riquíssimo, tem muita coisa que a gente pode usar, que vai prevenir doenças e que vai te ajudar a viver muito melhor, a fazer detox todos os dias, não pensar só em detox com o intuito de emagrecer, né, e eu quero eliminar toxinas e perder 3 quilos, porque isso na verdade vai ser água, né, perda de peso é uma coisa diferente, mas a gente precisa estimular o nosso corpo para funcionar da melhor forma possível, porque se você tem um corpo que não funciona bem, você não consegue emagrecer. Então, os sistemas, eles trabalham juntos. E o que eu vejo hoje muito nas pessoas é que elas não têm um bom processo de detox, porque elas não estimulam isso através da alimentação. O processo está acontecendo todo dia. Você pode melhorar ele, é uma opção sua. Você quer começar o dia já melhorando ele ou você quer esperar o teu corpo te dar sinais de que tem coisas que não estão funcionando bem? Então, faça detox todos os dias. Olhe os meus shots no Instagram, eu sempre posto shots diferentes. Olhem os pratos verdes das pessoas, olha a minha alimentação, olha aquilo que eu como, fica sempre de olho nas minhas dicas, que eu sempre falo várias coisas legais que ajudam no corpo. Visite a casa de produtos naturais mais próxima, né, aí da sua casa, para você ver o que tem de bom. Lá tem muita coisa boa, tudo que é da natureza é bom, só que a gente tem que saber colocar em situações específicas. Mas, por exemplo, a cúrcuma que eu faço sempre no shot, coloco mesmo no frango, esse é um alimento que a gente sempre tem que ter em casa, porque ele ajuda muito nesse processo de detoxificação do fígado, no processo de limpeza do corpo, de combater doenças como o próprio câncer. Então, assim, é um nutriente riquíssimo, é um alimento riquíssimo, em nutriente. Então, tem que estar na nossa vida, você tem que aprender a comer isso. Mas por muitas vezes muita gente não achar que é gostoso ou não conhecer, não coloca. E é uma coisa que nem é tão cara, hein? Então, assim, estratégias baratas, comida de verdade, tira os industrializados, olha pro teu estresse, bebe água, vai no banheiro todo dia, porque se você não for no banheiro todo dia, não vai ter detox que funcione, porque fígado e intestino trabalham juntamente para que esse processo aconteça. Coloque os chás na sua vida, na sua rotina, rico em compostos bioativos, substâncias que trabalham nesse processo de limpeza, estão aí para te ajudar. E é isso, detox todo dia, né? É isso a mensagem que eu preciso trazer para você. Olhe para o seu corpo, olhe para a sua casa e veja se você está trabalhando na limpeza dela ou se você só está colocando toxina, metal pesado, seja da poluição do ar, dos alimentos que você come, das coisas que você consome e está esquecendo de limpar a casa. Então, limpar a casa, a gente tem que limpar sempre para a sujeira não acumular. O detox nada mais é do que isso. Você limpar todo o seu dia a sua casa para a sujeira não acumular. Porque daí, quando acumulou,
são estratégias mais pontuais e mais restritivas para que o seu corpo funcione bem, porque o seu corpo é inteligente. Quando não está funcionando tão bem, você tem que dar aquele start no teu metabolismo, de repente colocar uma suplementação de NAC, como eu falei, né, que é a N-acetilcisteína, que ajuda nesse processo de limpeza, de repente colocar o chá mais do que uma vez por dia, colocar clorela, colocar espirulina, então estratégias pontuais que você vai fazer numa quantidade muito maior quando você tá vendo que a casa tá muito suja, que você precisa limpar ela da melhor forma possível, colocando suplemento, colocando coisa pro teu corpo entender, você realmente precisa varrer a sujeira para fora. Mas se você fizer o processo de limpeza diariamente, com as estratégias que eu sempre falo aqui no meu Instagram, os shots, colocar comida de verdade, beber água, fazer atividade física, que é extremamente importante para que você elimine as toxinas melhor através do suor, você com toda certeza vai ter um processo detox eficiente, não vai ter dificuldade para perder peso como a maioria das pessoas tem. A perda de peso para você ela vai acontecer muito mais rápida, sem efeito sanfona, porque você realmente vai estar emagrecendo de uma forma eficaz e vai manter o seu peso. Você vai não ter mais dor de cabeça, você não vai ter mais acúmulo de hormônios que agravam o seu corpo, provocando acne, provocando, doenças inflamatórias. Então, o nosso corpo ele é só um espelho daquilo que a gente mesmo faz com ele. Então, se você colocar nutrientes bons, nutrientes específicos, você não vai ter problema de detoxificação, você não vai ter acne, você não vai ter dermatite, você não vai ter, excesso ali de gordura abdominal, porque você vai estar fazendo um bom sistema detox que precisa ser estimulado em 3 fases. Então, faça detox todo dia, faça tudo isso que eu falei nessa live. Vegetal, chá, shot, tudo isso é capaz de melhorar o seu sistema detox de fígado para que você fique cada vez melhor. Não busque receita milagrosa, não existe isso. A gente precisa limpar a casa todo dia. Pode ser que você limpe a casa um dia com mais intensidade, como eu falei, quando ela tá muito suja. O seu corpo é assim. Vai ter uma hora que de repente você vai ter que fazer uma estratégia ali, mas quando estiver muito sujo. Então saiba identificar. Se não tá tão sujo, limpe todo dia. Faça esse processo, que é um processo preventivo e que é benéfico para você, que uma vez que você faz e que você vê que realmente deu certo e que funcionou bem, a tua vida começa a mudar e você vai falar, aquela Nutri lá, a Nutri preferida, falou que eu tinha que melhorar o meu detox e hoje a minha vida é outra. Não tenho mais tanta vontade de comer doce, vou no banheiro, consigo perder peso mais facilmente, não tenho mais aquela pochete, aquela coisa que me incomoda, porque eu coloquei estratégias simples, pontuais, que não custam tão caro, mas que me ajudaram totalmente. Então é isso que eu venho te falar aqui. Cuide do seu detox, cuide do seu corpo, limpe a sua casa todo dia. Isso vai ser, um ponto principal para que você não tenha doenças no futuro e também para que você viva muito melhor, tanto com seu corpo, forma, aparência física, mas também de saúde, tá? Então é isso que eu vim falar para vocês nessa live. Se você gostou, curte, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso, aquela pessoa que tá acreditando em milagre, que o milagre infelizmente não existe, mas são dicas muito legais que você pode incluir na sua rotina todos os dias para que você viva melhor, tenha um detox que funcione bem e tenha mais saúde, tá, gente? Obrigada por quem entrou na live, uma ótima noite para vocês.